Então, pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula do segundo módulo, que é dedicado à lógica de programação. A leitura indicada para hoje, que é também a leitura da próxima aula, já que é um capítulo um pouco extenso e um pouco denso também, então por isso a gente vai cobrir esse capítulo em 2 aulas, é o capítulo 3 do livro Lógica de Programação, de Forbelloni e Eberspracher, né? E o capítulo é intitulado Estruturas de Controle, né? Exatamente esse vai ser o tema dessa aula e da próxima. Hoje a gente vai falar de estrutura de seleção e na próxima aula de estruturas de repetição. Eu tenho uma novidade para vocês, né? Na quinta aula desse módulo, que será dedicada a dados, eu penso em ser bastante resumido o conteúdo sobre dados, falar só de matrizes e vetores, etc. E aí vai dar um tempo da gente desenvolver alguns programas em Python, né? Eu não vou aprofundar nas minúcias da linguagem, obviamente, mas eu vou mostrar exemplos práticos de como adaptar os algoritmos que a gente está fazendo aqui, os algoritmos que a gente vai fazer nessa aula, por exemplo, para Python, destacando alguns pontos chaves da linguagem, das estruturas de controle, das boas práticas de codificação, etc. Tá bom? Então, vamos começar. Então, na aula passada, a gente explorou alguns conceitos fundamentais na construção de algoritmos, né, como blocos lógicos, entrada e saída de dados, variáveis, constantes, atribuições, expressões aritméticas, expressões lógicas, expressões relacionais, né? Esses elementos são colocados em prática no algoritmo em meio de comandos, né? Por meio de comandos que se organizam de forma estruturada num conjunto de ações que o algoritmo deve executar em uma determinada ordem, né? Para que o algoritmo funcione corretamente, é essencial que essas ações sejam conectadas da maneira correta, né? De maneira lógica e coerente. A ordem seja correta, não só as ações. A sequência que os comandos são executados define o chamado fluxo de execução. E esse fluxo que determina o comportamento do programa como um todo. Na aula de hoje e na próxima aula também, vamos aprender os principais recursos que nos permitem controlar esse fluxo de execução, como condicionais, né? If, else, laços de repetição, for, while, também nas linguagens também tem desvios, né? Que é break, né? Você quebrar o laço, continue. Né? A gente não vai falar tanto deles hoje, apesar de que a gente vai falar de um tipo de implementação do break. Essas são ferramentas essenciais para construir algoritmos mais inteligentes, eficazes e capazes de tomar as decisões corretas, né? Então, a gente vai começar a ver isso hoje. Tá, vamos começar aqui. Certo. Então, a gente tem aqui uma estrutura puramente sequencial. Né? Você tem ali o início do bloco, depois você tem a declaração de variável, né? Geralmente essa é a prática mais comum, você declarar as variáveis no começo. E aí você tem o corpo do algoritmo, que é ação 1, ação 2, ação 3, ação 4, até ação N, depois o algoritmo termina. Na execução sequencial do algoritmo, cada ação primitiva é executada em ordem linear, ou seja, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então a gente está nessa ordem aqui, né? Que vai declarar. Vai fazer a ação 1, depois a 2, né? Essas ações, no nosso pseudocódigo, são separadas por ponto e vírgula. Tá? Então, quando o programa ele chegou no ponto e vírgula, ele sabe que terminou aquela ação, ele vai para a próxima, né? Aqui no nosso pseudocódigo, a gente tem marcações diversas, na verdade, de que terminou a ação, né? A gente está sempre colocando a ação em uma linha nova, né? A princípio, você não precisaria ter o ponto e vírgula e a linha nova. Se você tem um ponto e vírgula, você poderia colocar na mesma linha. Por exemplo, o programa ia saber que aqui terminou uma ação, aqui começou a outra. Então, algumas linguagens usam ponto e vírgula, outras linguagens usam a linha nova, como o Python, né? E aqui a gente está usando os dois, assim, a gente está fazendo o nosso código muito organizado, vamos dizer assim. Né? Então, o fluxo sequencial básico dessa imagem é lê e executa ação 1, depois move-se para ação 2, lê e executa ação 2, depois move-se para ação 3, lê e executa ação 3, assim por diante, até a ação N, né? Até o fim do algoritmo. Esse aqui
é o fluxo mais simples de controle de execução. A gente não tem nenhum desvio, nenhuma repetição, nenhuma condição. O programa simplesmente caminha passo a passo, seguindo a ordem da escrita. Vamos aqui para um exemplo, tá? Vamos construir aqui nosso primeiro algoritmo que vai ter esse fluxo sequencial sem nenhuma repetição, sem nada do tipo. Então vamos lá. Vou abrir aqui um programa de texto normal mesmo, né? Aqui a gente poderia ter programas que utilizam diferentes cores, né? Para cada comando, etc. Se a gente estivesse usando alguma linguagem, eu usaria esse programa aqui do Linux, ele tem como é que chama? O programa de ler texto do Linux, ele tem essa configuração, né? Mas como a gente estava fazendo aqui em pseudocódigo, eu não sei exatamente qual seria a configuração desse pseudocódigo. Então, eu vou ficar sem demonstração de cores, mas a gente vai olhando, eu vou explicando o que está acontecendo, tá? Então, vamos lá. Construa um algoritmo que calcule a média aritmética de 4 notas bimestrais, quaisquer fornecidas por um aluno, pelo usuário, né? Vamos dizer que é o professor. Então, dados de entrada, 4 notas bimestrais, N1, N2, N3, N4. Tá, então, isso aqui são variáveis, né? Já que elas são notas, essa variável deve ser de que tipo? Imagino que do tipo real, né? Porque a nota ela pode ser com vírgula, né? Posso tirar 7,5, 7,5, 7,72, né? E também a saída é uma média aritmética anual, que também vai ser real, né? Então, a gente vai começar nosso algoritmo declarando 5 variáveis reais, que é N1, N2, N3, N4 e MA. Beleza, então esse vai ser o início do nosso algoritmo. Então, o que devemos fazer para transformar as 4 notas bimestrais numa média anual? Né? Vamos fazer a média aritmética. Então, a gente vai somar as 4 notas, dividir por 4 e vai retornar a média. Então, a gente vai primeiro declarar as 5 variáveis como real. Depois, a gente vai usar o comando de entrada, né? Leia, para pedir que o usuário coloque as médias, as 4 notas dele, né, que a gente vai gravar nas variáveis N1, N2, N3, N4. Depois a gente vai fazer o processamento, né, que é essa conta aqui. E depois a gente vai usar o comando de saída, escreva, para escrever esses dados na tela. Então vamos lá. Então a gente começa aqui, né? Deixa eu botar um pouquinho mais para cá. A gente vai começar aqui. Início, né? Início do bloco. Isso aqui que eu estou fazendo agora se chama comentário, tá? Então, a nossa pseudolinguagem, essa 2 tracinhos aqui diz que o que está depois disso aqui, o programa não vai ler. O computador não vai ler o que está depois dos 2 traços. Então, isso daqui, começo do algoritmo que eu escrevi, isso aqui é para usuário humano. Se a outra pessoa for ler meu código, para ela entender o que eu estou fazendo. Porque nem sempre é muito fácil entender o pensamento da outra pessoa, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente vai pular uma linha, não faz diferença para o computador, tá? Mas só por questão de organização, declaração de variáveis, que também é um comentário, né? Isso aqui que eu estou fazendo é da tab, isso aqui chama identar, tá? Isso aqui serve, dependendo da linguagem, serve apenas para organização. No nosso caso aqui, a gente tem ponto e vírgula, tem começo do ciclo, a gente sempre vai ver que todos os nossos comandos, a gente tem o começo e o final bem definido, né? A gente sabe qual é o escopo daquele comando de maneira bem definida. A princípio, não precisaria indentar nada, tá? Em outras linguagens, como é o caso do Python, você precisa indentar porque você não tem exatamente ponto e vírgula, você não sabe, você não tem nenhuma indicação no texto de qual é o escopo de cada coisa. E o escopo é dado pela indentação. Aqui a gente está indentando só para ficar mais legível, né? É uma boa prática. Então, aqui, ó, N4. Perceba o que eu vou fazer aqui agora, olha só. Notas bimestrais. Perceba, aqui eu coloquei real dos pontos e estou aqui declarando as variáveis, né? N1, N2, N3, N4. Eu não dei ponto e vírgula. Então, o programa, por mais que eu esteja escrevendo outra coisa em outra linha, ele
vai entender como sendo a mesma coisa, entendeu? O programa, aqui em nosso pseudocódigo, né, que é algo que aconteceria, por exemplo, em Java, ou em C++, o programa ele não liga para a pulada de linha, ele vai lendo seguidamente. Quando ele vê o ponto e vírgula, ele sabe que ele tem que pular a linha. No caso do Python, não poderia fazer isso, porque o Python não tem o ponto e vírgula. Ele sabe que é a mesma coisa porque está na mesma linha. Tá? Então aqui, isso daqui que eu escrevi é a mesma coisa de eu ter escrito isso daqui, ó. Tá? Só fiz assim por questão de organização. Para o comentário dizer que essa daqui são as notas bimestrais e essa daqui é a média anual. Beleza, então a gente já declarou nossas variáveis. Vamos pular a linha aqui também por questão de organização. E aí vamos fazer a parte de entrada de dados. Aqui basicamente eu vou pedir para o programa pedir para o usuário digitar esses 4 valores aqui. Então vai aparecer uma mensagem na tela, digite suas 4 notas. Né? Provavelmente teria alguma regra aí por vírgula, etc. Né? Não está definido no nosso pseudocódigo como é que isso aconteceria. Mas ele vai aparecer na tela para eu escrever 4 notas que eu vou guardar nessas 4 variáveis. N1, N2, N3, N4. E aqui, processamento. E aqui simplesmente eu vou atribuir a NA. Perceba, na nossa linguagem, gente, a atribuição, ele está usando essa seta assim, tá? Eu não tenho essa seta no meu teclado, tá? Então eu não vou escrever essa seta aqui, eu vou escrever igual. Porque muitas linguagens a gente usa igual para atribuição e igual para o igual, né? Então, por isso que como eu falei, às vezes a gente vai ver hoje que às vezes um programador escreve isso aqui, x igual a x mais 1, e isso faz todo sentido. Tá dizendo simplesmente que eu vou incrementar o valor da variável x em 1. Né? Obviamente, na matemática, isso aqui seria falso, né? Nenhum x é igual a x mais 1. Aí, se eu escrevesse isso aqui, que eu estou dizendo o que está na matemática, x igual a x mais 1, isso aqui vai ser falso. Beleza, então, essa nota MA é as notas divididas por 4. Né? Aí perceber que eu tenho que colocar o parênteses aqui, para eu saber que essa minha divisão está dividindo a soma toda e não simplesmente o N4. Pronto. Fiz todo o processamento que eu tinha que fazer. Aí agora, saída de dados. O que é para eu escrever na saída? Escreva MA. Ponto e vírgula. Né? Se eu esquecer o ponto e vírgula aqui, depois vocês me falam, tá? Que ultimamente eu estou programando em Python e não tem ponto e vírgula. Daí eu posso esquecer. Vou subir aqui um pouquinho. E aí, fim. Né? Não sim, né? Fim. Término do algoritmo. Vocês vão ver que quando vocês forem escrever o código de vocês, existem programas de escrever código que, no caso, eu vou escrever os programas de Python da gente no Google Colab, que é um compilador de Python online, né, da Google. E aí vocês vão ver que, no caso do Google Colab e de outros programas também que você possa ter de escrever código, sei lá, NetBeans, Eclipse, eles dizem quando tem erros, né, de português. Por exemplo, aqui tá errado, né, início. Ele iria avisar. E aqui, né, por questão de organização, isso aqui teria que estar assim, né? Por quê? O que essa indentação está dizendo? Que isso aqui tem a ver com isso, e esses todos aqui estão no mesmo nível. Esses daqui estão no nível anterior. Né? Então, é isso aqui. Esse aqui é o nosso primeiro algoritmo. Vou salvar aqui para a gente fazer depois. Deixa eu só diminuir essa tela aqui. Pronto. Beleza. Certo. Então, voltando à nossa estrutura de seleção, né? Então a gente escreveu aqui, fez um algoritmo com fluxo simples, né? Só que muitas vezes a gente pode querer usar uma estrutura de seleção, né? Lembra na primeira aula, quando a gente falou da lâmpada, a gente estava usando estruturas de seleção ali, só que de maneira
informal, né? Então, uma estrutura de seleção permite a escolha de uma ação ou um grupo de ações, um bloco, a ser executado quando determinada condição, representada por expressões lógicas ou relacionais, é ou não é satisfeita, né? Então, quando precisamos testar uma condição antes de executar um conjunto de ações, usamos uma estrutura que segue o modelo dessa imagem. A condição, como eu disse, é uma expressão lógica que vai ser avaliada e vai retornar verdadeiro ou falso. Se a condição for verdadeira, o que está aqui depois do então vai ser executado. Se for falsa, aí ele já vai pular da condição para cá, para o fim do se. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Eu queria me aprofundar aqui um pouquinho o conceito de bloco, né, em nossa formatação. A gente abordou com muita rapidez na aula passada, né? Então, aqui, né, eu tenho esse início e fim. Perceba que eu tenho também início e fim, como eu tive ali no início e fim do algoritmo. Isso aqui está dizendo que isso que está aqui é um bloco, que ele está na mesma hierarquia, vamos dizer assim. Tá? Então, é para o programa saber que esse então, ele vai daqui até aqui. Porque, por exemplo, poderia ser que esse CN aqui não tivesse no então. Ele tivesse mais para cá, ele tivesse na hierarquia, ele tivesse depois do então. Como eu disse, ele tivesse depois do se, entendeu? Ou seja, ele fosse independente da condição. Como eu disse, essa nossa pseudolinguagem ela é coberta de várias redundâncias, tá? Porque aqui eu já tenho o fim do se, eu tenho um fim se, eu tenho esse fim do se aqui. Então, a princípio já serviria como uma amostra, né? Que vai ver, no Python a gente não tem nada disso, não tem simplesmente a indentação. Então a gente está usando aqui início e fim, para o bloco está usando o fim do se para dizer que o se acabou, e a gente ainda tem a indentação, né? O que está aqui ele está mais para dentro, mostrando que ele está na mesma hierarquia. Então a gente está sendo bastante cauteloso nessa linguagem, tá? Mas de qualquer modo, o que eu queria dizer é o seguinte: se aqui, em vez de eu ter um bloco, eu tivesse só a condição 1, então não precisaria do início e final, tá? Eu poderia botar então e escrever simplesmente aqui C1, fim. Ou fim não tem porque o fim é do bloco, fim do se, tá? Só um ponto pode ficar estranho para quem tá olhando da primeira vez. Mas como eu disse, aqui tem várias redundâncias que a princípio não seria necessário. Mas é bom para quem está aprendendo pegar cada partezinho, tá? Agora, então, vamos pegar aquele algoritmo de notas que a gente fez, né? Então, tem N1, N2, N3, N4, que são 4 notas bimestrais dos alunos, e retornou uma média. Vamos dizer que agora a gente quer avaliar essa média, se o aluno passou ou não. Por enquanto, só se ele passou. E se ele passou, vamos dar parabéns para ele, né? Então, a gente vai ter que colocar o seguinte, uma condição se a média é maior ou igual a 7, né? Passou sem ir para a final, a gente então aqui, né? Aqui como a gente vai botar só um comando, a gente não vai precisar do bloco aqui, escreva se foi aprovado. Beleza? Vamos lá. Então a gente vai, a princípio, vou aumentar aqui, a gente vai fazer esse mesmo algoritmo, né? A única diferença é que depois que a gente processou a nota, depois, a gente pode deixar ele dizendo qual é a nota. Aí depois dele dizer qual é a nota, a gente vai fazer o seguinte: se, e aqui ele usa parênteses, né? Também não seria necessário. Se a média for maior ou igual que 7, e aqui também tem uma indentação aqui para o então. Aí aqui tem outra indentação para o comando. Como eu disse aqui, para essa linguagem, esse aqui é só questão de estilo mesmo. Aluno aprovado. Né? E aí aqui, fim do se. Fim do se, ele está na mesma... Está na mesma fim se. Está na mesma hierarquia do se, né? E aí pronto. Então esse nosso programa aqui, ele vai ler as 4 notas, tirar a média, e se ela for maior que 7, vai dizer
que o aluno está aprovado. Aqui, né, está errado. Eu não coloquei o ponto e vírgula, né? Se eu fosse um compilador aqui, iria dizer que está errado, né? Mas como eu disse, tem programas que dizem quando é que tem esses erros sintáticos para a gente não ter que ficar prestando atenção tanto em minúcias. Mas com a prática a gente vai aprendendo, né? A gente vai prestando atenção, né? Tem bastante tempo que eu não programo assim, intensivamente, de modo que às vezes eu posso errar. E agora, se eu fosse escrever aqui aluno aprovado e fosse dar parabéns, né? Eu poderia colocar aqui na mesma figura, no mesmo comando, né? Parabéns. Mas vamos dizer que eu queira botar 2 comandos. Aí, no caso da nossa linguagem, a gente tem que usar um bloco. Eu tenho que colocar aqui início, e aí eu vou indentar isso aqui um pouquinho mais para lá. E aqui vai ser o fim do bloco. Por quê? Porque eu vou escrever aqui outro comando. Escreva parabéns. Pronto. Ponto e vírgula. Então, esse nosso programa aqui, ele vai pegar as notas, calcular, e se for maior que 7, ele vai dar parabéns para o aluno. Então, agora, depois aqui da seleção simples, vamos falar da seleção composta. Tá? Seleção composta, perceba que ela é igual a simples, só que você tem um se, né? Então, se essa condição aqui for verdadeira, ele vai rodar esse bloco que está dentro do então. Se essa condição aqui for falsa, ele vai rodar esse bloco que está dentro do senão. Então, é if else, né, em inglês. Se, então. Então, se a condição for verdadeira, eu vou rodar esse bloco que está do então, que pode ser também um comando só. Se a condição for falsa, eu vou rodar o bloco que está no senão. Então, aqui a gente tem 2 alternativas, que dependem da mesma condição. Uma para o caso ser verdadeira, outra no caso dela ser falsa. Essa aí seria a estrutura de condição de seleção composta. Se senão, a gente pode chamar outro de se, esse de se senão, tá? Então, a condição, como eu já disse várias vezes, é uma expressão lógica. Se ela for falsa, o bloco da falsidade vai ser executado. Se ela for verdadeira, o bloco da verdade vai ser executado. Então, vamos pegar aquele nosso mesmo algoritmo de média e vamos dizer o seguinte, olha, se a média for maior ou igual a 7, escreva aluno aprovado, parabéns. Se ela não for, né, ou seja, a negação dela ser maior ou igual a 7 é ser menor do que 7, estritamente menor do que 7, escreva aluno reprovado e estude mais. Então, vamos lá. Vou aumentar aqui, né? Nosso algoritmo está só aumentando. Então, aqui a gente vai ter, ó, se então, né, ali o meu então já tem um bloco, eu vou colocar o senão. E novamente, vai ser um bloco aqui. E início do bloco. Início do bloco. Eu vou botar o que está no bloco. Escreva, né? Vou copiar daqui. Perceba que eu estou também indentando para tudo tá cada coisa na sua hierarquia. Aluno reprovado. Será que já vai com a indentação? Não. E aqui, estude mais. Aí aqui eu tenho que terminar aquele bloco, né? Fim do bloco. E aqui o fim do se. Então aqui agora eu estou usando a estrutura se senão. Então se essa condição aqui MA maior ou igual a 7 for verdadeira, eu vou rodar essa parte aqui do meu algoritmo. Se a condição for falsa, eu vou rodar essa parte do algoritmo. E fim do algoritmo. Então o aluno vai colocar as 4 notas dele, o sistema vai calcular a média. Se a média for maior que 7, vai dizer que ele foi aprovado. Se a média for menor do que 7, vai dizer que foi reprovado. E que tem que estudar mais, né? Se for maior ou igual a 7, vai ser aprovado. Se for menor que 7, vai ser reprovado. E tem que estudar mais. Beleza. Vamos agora ver outro tipo de
seleção, que é seleção encadeada. Nossa, que é grandão. Né? Perceba que eu posso colocar um se dentro do outro. Né? A maioria dos programas tem isso daí. E pode ir ficando complicado, né? Então, por isso que a gente usa, inclusive, a indentação. Ó, tá vendo esse se aqui? Ele tá na mesma indentação desse fim do se. Então, eu sei que esse fim do se diz respeito a esse se daqui de cima, tá? Claro, no nosso pseudolinguagem, mesmo sem indentação, a gente deveria saber isso, não é? Porque a gente ia ter que contar quantos fins de si tem aqui, quantos sis tem, etc. A gente tem início de bloco, final de bloco, a gente tem ponto e vírgula, mas, de qualquer forma, é mais fácil para o olho humano ver onde é que começa o si, onde é que termina, se ele tiver na mesma indentação. Então esse si aqui, ele, na verdade, ele é um si senão, ó. A parte do então dele está aqui e a parte do senão dele está aqui. Novamente, está na mesma indentação, por isso que eu sei. Aí aqui é um outro si, que é subordinado ao primeiro, por isso que ele está mais para dentro. E esse aqui não é um si senão, só é um si normal. Então ele tem aqui um então, tá? E esse fim de si aqui é o fim desse si, porque está na mesma indentação. O que está dentro do senão, novamente, é um si então. Então, esse si aqui é subordinado ao primeiro si, porque ele está dentro do senão. Esse fim de si diz respeito a esse si aqui, perceba que ele está na mesma indentação. E esse si ele tem um então e um senão. Aqui é o início do bloco do então. E o bloco do senão, novamente, tem outro si. Então, esse si aqui, o fim dele é aqui, perceba que ele está na mesma indentação. E ele também tem um então, e ele também tem um senão. Perceba que aqui ele não usou o bloco, nem aqui. Por quê? Porque era um comando só. Então, esse aqui é uma seleção encadeada. No caso aqui, é uma seleção encadeada heterogênea. Por quê? Porque não tem uma lógica geral para a seleção. Você vê que aqui na parte do si, do então do primeiro si, ele tem um si normal. Na parte do senão tem dois sis que são um si normal e um si senão. E no parte do si senão, do si senão que está dentro do si senão maior, tem um si senão. Não, tem um si normal. Então você vê que não tem uma estrutura fixa, né? Então por isso que ela é heterogênea. Então, nesses casos aí são os casos em que a gente tem mais dificuldade, né? Que vai ser casos que é mais intrincada a estrutura, então por isso que a gente tem que tomar cuidado, botar início de bloco, final de bloco, colocar indentação para que a gente não fique perdido, né? Então vamos fazer um programa que tem essa estrutura, tá? Uma estrutura heterogênea. Um problema é mais difícil. Então, a gente vai pedir 3 valores para o usuário, A, B e C, e a gente vai verificar se esses valores podem ser comprimentos dos lados de um triângulo, né? Pelo que eu lembro, um lado do triângulo tem que ser menor que a soma dos outros dois, senão não dá para fazer um triângulo. Então, se esses lados puderem ser de triângulo, a gente vai dizer se é um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno, né? Equilátero, se os 3 lados forem iguais, isósceles se tiver 2 lados iguais, e escaleno se não tiver nenhum lado igual ao outro, tá? E informar se não compuserem nenhum triângulo, tá? Então a gente vai pedir essas três informações, vai checar se é um triângulo. Se não for um triângulo, a gente já vai dizer logo não é um triângulo. Aí, se for um triângulo, a gente vai checar se ele é equilátero. Se ele for equilátero, a gente vai dizer é equilátero e acabou. É um triângulo equilátero e acabou. Aí, se não for equilátero, a gente vai testar se é isósceles. Aí, se for isósceles, a gente vai dizer é um triângulo isósceles e acabou o programa. E se não for isósceles, a gente não precisa nem testar se é escaleno, porque a única possibilidade é ser escaleno. Então, o que é um triângulo? Resposta: uma figura geométrica fechada de 3 lados, né? Então, em que cada um é menor que a soma dos outros dois. Então, a condição para saber se é um triângulo é o seguinte, olha só. A tem que ser menor
que B mais C e, né, precisa das três, né? Em que cada um dos lados, né? Então, precisa dos três. B é menor que A mais C e precisa dessas três coisas estarem serem satisfeitas, né? C é menor que A mais B. Então, esse aqui é a condição para saber se é um triângulo. O que é um triângulo equilátero? Um triângulo com três lados iguais. Então, a condição aqui para saber é se A for igual a B, né? Lembra que aqui é igual da matemática mesmo, tá? Porque na nossa pseudolinguagem, a gente está usando igual para normal, né? Como eu falei, em muitas linguagens a gente usa igual a igual. Eu só vou escrever igual quando for igual para atribuição, quando for escrever no bloco de notas, porque eu não tenho a setinha no computador, tá? Então, para ser escaleno, tem que ser A tem que ser igual a B e A tem que ser igual a C, né? Isso aqui basta para dizer que os três são iguais. Ou então, botar aqui B igual a C, também basta, tá? Porque a relação de identidade ela é uma relação de equivalência. Ela é tanto transitiva quanto euclidiana. Então, se A é igual a B, é euclidiano por isso, né? Porque se A é igual a B e A é igual a C, B é igual a C. Formam um triângulo, é uma relação triangular, vamos dizer assim. Ou eu poderia, assim, botar A igual a B, B igual a C. Como ela é transitiva, A igual a B e B igual a C implica que A é igual a C. De qualquer forma, tem maneiras diferentes de escrever essa condição aqui. Aí, beleza. Então, se não for os três lados iguais, a gente vai testar se é um triângulo isósceles, que tem dois lados iguais. Aí, aqui, em vez de a gente estar usando um I, é um OU, né? Ou A é igual a B, ou A é igual a C, ou B é igual a C. Se qualquer uma dessas três aqui forem verdadeiras, vai ser, e ele não for equilátero, vai ser um triângulo isósceles. E o que é um triângulo escaleno? Ele tem os três lados diferentes. A gente não vai precisar escrever isso daqui, porque na verdade ele é o caso que resta, né? Se ele não tiver, se não tiver dois lados do triângulo que são iguais, obviamente os três são diferentes. Porque se os três não forem diferentes, vai ter pelo menos um par que é igual. Mas aqui teria que ser o seguinte: A gente está usando assim para diferente, né? A é diferente de B, e A é diferente de C, e B é diferente de C. Mas isso daqui, né, em lógica, é simplesmente a negação disso, tá? Olhem lá depois as transformações de De Morgan. Né? Você vai ver que se transforma, o de baixo é a negação do de cima, então a gente não precisa. Esse aqui vai ser simplesmente o senão do si. Se é isósceles, se não, ele é escaleno. Tá bom? Então vamos lá, vamos escrever, né? Esse algoritmozinho. Então eu vou botar aqui, ó. Esse primeiro algoritmo aqui das notas, eu pretendo ir melhorando ele, incrementando ele com as coisas que a gente vai estudando, porque no final vamos fazer ele em Python, né? Vamos fazer isso do triângulo também. Então vou deixar aqui algoritmo do triângulo. Vamos deixar isso aqui no meu bloco de notas. Depois eu vou salvar, a gente vai pegar isso daqui e escrever, botar assim do lado e escrever no Python e traduzindo. Algoritmo do triângulo. Então, novamente, a gente vai só começar nosso algoritmo. Aqui, início do algoritmo. Vou dar um monte de coisa aqui só para sair o outro algoritmo da tela. Beleza. Então aqui, pular uma linha, né, por questão de organização, vamos começar declarando nossas variáveis A, B, C, né? O livro ele coloca aqui, ele declara como inteiro. Mas assim, não tem por que não declarar como real, né? O cara pode ter o triângulo pode ter lados quebrados, né? Raio de 2. Pode ser o lado de um triângulo. Então, beleza. Então, a gente vai ler. Vai pedir para a pessoa informar os lados, né, do triângulo. E aí, beleza, a gente vai começar a colocar aquelas condições, né? Se
Aqui é a condição desculpa. Ali é a condição para saber se é um triângulo, né? Aí eu vou ter que colocar aqui, ó. É um triângulo? Para a pessoa saber que essa condição aqui está testando se é um triângulo. Então, qual é a condição, né? Eram 3 coisas, né? Com i. Então, teria que ser o seguinte. A igual a B, né? Eu tenho que ter esses parênteses aqui para saber, né, qual é a ordem, né? A igual a C. Apesar que são 2, né? A igual a B e A igual a C. É um triângulo? Beleza. Então, se isso aqui for verdadeiro, então, né, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos fazer logo o se não. Fica mais fácil de entender. Se isso aqui for falso, então, escreva. Não é um triângulo. Tô fazendo primeiro o sinão porque é a parte bem simples, né? Então, a gente vai fazer aqui o sinão, depois a gente completa ali o que está no então. Aí aqui eu já posso colocar já aqui também o fim do se. Fim do se. E eu já posso escrever aqui, ó, o fim do algoritmo. Não tem problema, eu posso escrever assim, tá? Fim do algoritmo. Aí aqui, como essa parte aqui, que é a parte mais complicada, agora a gente vai escrever ela. Né? Então perceba, como tá tudo bem separadinho e com indentação, a gente consegue escrever de maneira melhor. Então, o que acontece? Então, se for um triângulo, a gente quer saber que tipo de triângulo é, né? A gente vou colocar outro se aqui, com outra condição aqui, que a gente quer saber se é equilátero. Não é isso? Aí aqui, se ele for, a gente vai dizer lá, né, que é equilátero. E aqui também tem um se não. Opa. Se ele não for equilátero, a gente vai fazer outra coisa, que é testar se ele é isósceles, né? Então aqui vamos só colocar aqui já o fim do nosso se também. Desculpa. Então esse se aqui, ele terminou aqui. Desculpa, aqui, né? Na verdade tem que colocar assim, ó. Então, né, a gente tá dando uma indentação maior. E aqui depois do sinão, a gente vai botar o fim do se, tá? Que tá indentado igual ao fim do se, né? Então, esse fim do se aqui, ele tá dentro do então do primeiro se. Poderia até dar uma pular a linha assim. Ou não, né? Tem embaixo eu não pulei, mas fica um pouquinho mais organizado. Então, beleza. Então, se ele for equilátero, então a gente vai simplesmente escrever. Desculpa. Escreva triângulo equilátero. Aqui eu não tenho bloco, né? Então não preciso colocar início e fim do bloco. Tá, então esse aqui é meu então, né? Agora no meu se não, ele vai ter outro se dentro. E aqui eu não botei a condição, né? É escaleno. Deixa eu botar aqui a condição para saber se é equilátero. Como é que era a condição de equilátero? Era... aqui eu me confundi todo, né? Essa daqui é a condição para ser equilátero. Essa é aqui. E a condição para ser um triângulo era realmente 3, né? A condição para ser um triângulo é A menor que B mais C. B menor que A mais C. E C menor que A mais B. Até eu ter errado aqui é uma coisa interessante, né? Que você vê que uma vez que você entende a estrutura do algoritmo, você coloca tudo na estrutura certinho, você não precisa escrever ele. Geralmente você não vai escrever ele de cima para baixo, né? Você vai mudando, né? Não, aqui esse se aqui eu teria que colocar outro se dentro, e você vai mudando. Uma vez que você tá tudo bem indentado
e tudo com a hierarquia correta, você não se perde, né? Aqui, ó, é escaleno, e também os comentários ajudam. Aqui eu quero saber se é escaleno. Então, como é que era? Era 3 também, né? A condição de ser escaleno era ou, ou A igual a B, maiúsculo, né? Você está usando a coisa maiúscula, ou A é igual a C, ou B é igual a C. É escaleno, né? Então, esse se aqui. Aí a gente tem que colocar um então, né? Então, e aqui também tem um senão. E aqui eu vou colocar logo o fim do se. Fim. Fim-se. Então, isso aqui, tá vendo? Aí tu vai colocar aqui só o que vai acontecer, o bloco do então e o bloco do se não. Então, se ele for escaleno, a gente vai escrever, copiar daqui, né? A gente vai escrever triângulo escaleno. Se ele não for escaleno, a gente não precisa testar mais nada. A gente sabe que ele é triângulo, ou desculpa, é isósceles, né? Biometria não é minha, é isósceles, não é minha praia não, tá? Então, esse de baixo aqui é escaleno e esse daqui é o isósceles. Isósceles. Beleza. Aqui tá nosso algoritmo. Vamos ver o que ele está fazendo. A gente declarou aqui as variáveis, pediu para o cara escrever as 3 variáveis, aí a gente testou se cada lado é menor que a soma do outro para saber se é triângulo. Aí, se não for, a gente vai escrever não é um triângulo. Se for, aí a gente vai ter que testar se ele é equilátero. Né? Se ele for equilátero, ele tem os 3 lados iguais. Então, se for equilátero, a gente vai dizer é um triângulo equilátero. Eu sei que é um triângulo e sei que é equilátero. Se não for, aí eu vou fazer esse se aqui. Vou testar se ele é isósceles. Se for, vou dizer que é isósceles. Se não for, eu vou dizer que é escaleno, que é a única opção que sobrou. Né? E esse daqui é o algoritmo que a gente tem que escrever. Vamos continuar. Tá, então outras situações você vai ter uma seleção encadeada homogênea, né? Nesse caso aqui, por exemplo, você tem, ó, se condição 1 i, então, se a 2 também estiver satisfeita, então, se a 3 estiver satisfeita, e a 4, então, se a 4 estiver satisfeita. Isso aqui tá mal escrito, tá, gente? Aqui eu poderia colocar simplesmente assim, ó. Se condição i e condição 2, e condição 3, e condição 4, né? Não preciso de nada disso. Já boto o então ali. E não preciso de nada disso. É basicamente isso que eu estou fazendo. Eu tô fazendo o W se as 4 condições estiverem satisfeitas. Então, em vez de eu fazer um se dentro do outro, que só vai ficar um código mais complicado, eu peço diretamente para ver se as 4 condições estão satisfeitas. Claro que aqui eu teria que inventar o então. Tá? Você percebe aqui, ó, que ele nem pulou linha, ó. Nem pulou linha. Então precisa, tá? Porque na nossa linguagem, a gente tem o ponto e vírgula. Né? E o então ele não tem ponto e vírgula, porque né, ele vai ler o que está depois. A gente pula a linha só para ficar mais organizado. Mas ele poderia escrever assim, como ele está escrevendo aqui também. Tá? Então, aqui a gente poderia fazer dessa maneira. Né? Então, essa construção aqui, ela segue um padrão lógico. Então, ela é uma seleção encadeada homogênea. Né? Então, por ele seguir um padrão lógico, muitas vezes a gente consegue simplificar. Né? Então, vamos ver esse outro algoritmo aqui. Ó. Se x igual a v1, então c1. Termina primeiro se. Se x for igual a v2, então c2. Termina o segundo se. Aqui ele nem botou, né? Aqui termina. Aqui tem que colocar. Termina o segundo se. Fim se. Se x igual a v3, c3 termina o terceiro. Se for v4, c4 termina o v4. Essa arquitetura aqui é uma arquitetura ruim. Por quê? Que está testando a mesma variável 4 vezes. Né? Isso consome memória. O programa vai ter que ver esse teste,
ver esse teste, né? Avaliar esse aqui, se é verdadeiro ou falso, se é verdadeiro ou falso, avaliar os 4. Seria melhor, ou seja, está fazendo um teste desnecessário aqui, seria melhor escrever dessa maneira. Aí aqui a gente tem uma seleção encadeada homogênea, correto. Então, faz sentido, né? Então, a gente vai testar se x é igual a V1, se for, a gente vai fazer C1. Somente se ele não for igual a V1 que eu vou testar se ele é V2. Aí, se ele for V2, eu vou fazer C2. Somente se ele não for nem C1 nem C2, eu vou testar se ele é V3. Aí eu vou fazer C3. Somente no caso em que ele não é C1, não é C2, não é C3, que eu vou testar se ele é C4. Né? Então, no pior dos casos, né, quando ele for C4, eu também vou ter que fazer 4 testes. Mas pode ser que ele seja C1. Eu vou fazer menos testes. Então, isso daqui é um bom código, porque o número médio de testes é reduzido, é um código mais econômico. Né? Já que existe um padrão claro, né, de qual teste fazer. Né? Você só vai fazer um teste se o outro não for feito. E no caso daqui, como a gente vai fazer os 4 testes, é melhor a gente fazer logo o de vez. Fazer o I, né? Se essas 4 condições, do que fazer um de cada vez. Tá? A gente vai fazer um teste só, em vez de 4. E aqui a gente vai fazer, talvez um teste só, em vez de 4. Talvez 2, talvez 3, talvez 4. Tá? Agora, para essa estrutura aqui, existem muitas linguagens, né? E a gente, na nossa pseudolinguagem também vai ter, existe um comando específico, que é o comando escolha. A gente pode fazer o seguinte, escolha x. Se x, no primeiro, aí você vai falar os casos que tem. Né? Então, olha só, você está falando assim para o programa, eu vou testar a variável x. Tem 4 casos que me interessam. O caso 1, o caso 2, né? O valor 1, valor 2, valor 3, valor 4. Se ele for o valor 1, faça C1. Se ele for o valor 2, faça C2. Se ele for o valor 3, faça C4. Aqui, a gente poderia até ter o seguinte. Caso contrário, tipo else, tá? A gente tem isso aqui na linguagem, tá? No livro tem isso aqui. Caso contrário, ou seja, se ele não for nem V1, nem V2, nem V3 e nem V4, caso contrário, 2 pontos. Faça C5. Um ponto e vírgula. Tá? Então, essa aqui é a estrutura. No Java, isso aqui chama switch, né? Pode ter nomes diferentes, né? Eu não sei direito qual é o nome dessa estrutura no Python. Mas isso aqui é uma maneira de fazer esse mesmo teste aqui de maneira mais simples, né? Como esse aqui é muito usado, né? Você quer testar uma variável para mais de 2 valores, né? Porque se for 2 valores só, eu posso fazer se e não, né? Se for uma variável booleana. Mas se for uma variável, vamos pensar na nota, né? Se tiver mais eu quero atribuir um conceito à nota. Mais de 9 é A, entre 8 e 9 é B, etc. Eu poderia usar esse aqui. Poderia usar assim, né? Caso a nota for maior que 9, diga que você tirou A. Se ela for entre 8 e 9, diga que você tirou B. Se ela for entre 7 e 8, diga que você tirou C. Caso contrário, você tirou F. Esse tipo de coisa. Tá, gente? Então, vamos parar por aqui, né? Acho que tem muita coisa para digerir. Vamos tentar fazer uns programas, né? Lá tem outros exercícios no livro, faça os exercícios. Qualquer coisa, pergunte para mim, né? Esse aqui é o tipo de coisa que você aprende só testando, né? Como eu falei, na 5ª aula desse módulo, eu vou fazer uma brevíssima introdução a Python, né? De modo que vocês já podem treinar sua lógica de programação no Python, que tem algumas vantagens, né? Como eu falei, por exemplo, de você saber se o programa está rodando ou não, do que o programa está fazendo, já que você vai ter o output, você pode tentar entender onde é que está o erro, e também de você ter compiladores programas, né? Que dizem quais são os erros de linguagem para a gente não cometer o erro, né? Em vez de escrever fim, escrever sim. Por exemplo, como eu fiz várias vezes. Então é isso, gente. Vejo vocês na próxima aula. Um abraço. Tchau.